Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui a saga da prova de HTML5 com JavaScript CSS3, a prova 70480. Esse é meu guia de estudos para certificação e ontem eu estudei aqui basicamente o objetivo 1.6, que é criar e implementar objetos e métodos, tá? Passar aqui rapidamente. E antes disso eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês estão achando? Estão achando fácil, estão achando difícil, estão gostando das minhas aulas? Eu gostaria do feedback de vocês para que eu possa melhorar. Na verdade, o intuito aqui não é nenhuma aula, tá? O intuito é eu passar o que eu estou lendo, o meu conhecimento e o que eu estou vendo na prova para a gente discutir, tá? Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dica, alguma crítica, alguma sugestão, fiquem à vontade, beleza? Então nesse objetivo 1.6 aqui, galera, o que está falando aqui? Ele fala, aqui já está começando a entrar um pouco mais na parte de JavaScript, tá? E ele fala como implementar objetos nativos, como criar objetos customizados e utilizar suas propriedades também através de protótipos, implementação de herança, que aqui já fala um pouquinho já de programação orientada a objetos, e implementar métodos nativos e criar métodos customizados, né? Basicamente, então, como eu falei, já fala um pouco mais de JavaScript aqui. Se você não tem conhecimento nenhum de JavaScript, pelo que eu entendi aqui, a prova ela não vai falar tanto assim de JavaScript de uma forma muito nativa, tá? Ele não vai te pedir algum tipo de recursos nativos do JavaScript e tudo mais, mas algumas coisas de JavaScript você vai ter que entender. A gente já falou um pouquinho sobre o escopo global e o escopo interno de variáveis, tá? Então eu acredito que seja isso. Então, basicamente aqui, galera, o que eles estão falando? Ó, que o JavaScript é uma linguagem de programação orientadas a objeto, tá? Isso significa o quê? Que você pode desenvolver as suas aplicações aí para a web de uma forma bem efetiva, só que você tem que entender como funciona esse mundo de orientação a objetos, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui. É melhor você dar uma lida, dar uma pesquisada aí um pouco mais a fundo, mas é basicamente isso. Então, o que ele fala aqui? Que o JavaScript ele tem alguns objetos nativos que você pode utilizar do JavaScript mesmo, tá? E aí você pode criar os seus próprios objetos, o que os desenvolvedores fazem? Normalmente, quando você vai criar um sistema, você tem algumas informações particulares suas, né? Então, vamos imaginar que você vai criar, sei lá, você vai criar uma classe, vamos falar assim, um objeto, né? Um objeto, na verdade, que tem que ter algumas propriedades ali do seu livro, sei lá, como título, número de páginas, etc. Então, esses são os objetos custom que ele fala, são os objetos que você mesmo cria. E o que significa isso? Isso significa que você pode utilizar algumas coisas do JavaScript nativo e outras coisas você pode fazer na mão mesmo, tá? E aí, aqui nesse módulo, aqui nessa parte, ele fala sobre como implementar esses objetos nativos e fala também como criar os seus próprios, implementar herança e implementar métodos nativos dentro dos seus customs objects, né? Então, basicamente é o seguinte, ó, aqui você pode ver que ele já fala sobre os objetos nativos e aqui ele te dá alguns exemplos de como você pode criar uma variável e utilizar alguns métodos estáticos do próprio JavaScript. Método estático seria, você não precisa instanciar aquele objeto para utilizá-lo, né? Ele já está pronto para que você utilize ali de uma forma estática. E aí ele dá como exemplo aqui esse objeto math, que é de matemática. Então, esse objeto aqui, ele te provê alguns métodos, que é o que você está vendo aqui depois do ponto, ó, ponto, que você consegue utilizar de forma nativa e de forma estática no JavaScript. Isso significa que você não tem que fazer essa palavrinha-chave aqui, ó, o new. O new, se você não tem conhecimento, ele basicamente vai instanciar essa variável aqui e vai jogar lá na memória para você utilizar ela. Então, quando você usa essa palavra new, isso significa que ele vai alocar memória no computador, no browser ali, vamos imaginar assim, né, na sua memória, e aí ele vai colocar essa variável aqui, ó, dentro da sua memória, tá? E aí, quando a gente fala de objetos estáticos, isso significa que você não precisa utilizar o new, você não tem que instanciar essa variável para que ela seja utilizada, que é o que ele faz aqui, ó. Ele já sai usando já o método isso aqui é raiz quadrada, né? Ele já sai utilizando já o math.sqrt, já sai utilizando de uma forma direta, então você não tem que instanciar. Aí aqui basicamente, ó,
vamos lá para o Visual Studio Code, veja que eu fiz a mesma coisa aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou perguntando aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 144 e estou colocando ela nessa variável que eu chamei de square value, tá? E logo em seguida a gente faz o console.log e aí a gente fala raiz quadrada de 144 e pega essa informação. Então isso aqui, ó, é o método estático, a gente não teve que instanciar nada, a gente simplesmente utilizou o JavaScript puro, ó, isso aqui é do JavaScript mesmo, padrão do global dele, né? Então você só fez math, ponto, o seu método e você passou. Então vamos lá no Google Chrome, vamos abrir esse arquivo aqui, apertar o F12 do DevTools e veja que apareceu aqui, ó, raiz quadrada de 144 é 12, né? Então eu não tive que instanciar nada. Por outro lado, ó, aqui eu fiz o seguinte, aqui eu instanciei uma array, né? E aí eu chamei aqui de list of prime numbers, né? E eu coloquei aqui os números, tá? E beleza, os números primos, né? Então o que é aqui? Aqui já é diferente. Aqui ele vai fazer o quê? Então você imagina que você tem aqui, ó, esse quadrado aqui é a memória do seu computador. Quando você usa esse new aqui, ó, o que ele faz? Ele vai pegar essa variável aqui e vai vir aqui no primeiro espacinho que ele tiver disponível e vai instanciar esse cara, né? Vai colocar esse valor na sua memória. Então toda vez que você chamar essa variável aqui, ó, list of prime numbers, ele vai ter que buscar uma referência lá na memória, lá onde está essa variável, para depois exibir. E aí a gente fez a mesma coisa aqui, ó. A hora que você faz o console.log dessa informação aqui, ó, dessa variável, ele vai lá na memória, pega qual que é a referência dela para que você utilize no console.log. E aí aqui ele vai fazer isso, ó. Ele vai criar aqui para você, ó, um array. Olha só, tem as posições aqui, ó, de 0 até 9, tá vendo? De 0 a 9 e tem uma posiçãozinha para cada um deles. Então a posição 0, que é a primeira, ela tem um valor de 1. A posição 1, ela está com o valor 2. A posição 2, ela está com o valor 3. A posição 3, ela está com o valor 5 e assim até o final, tá? Então aqui foi instanciado, essa diferença. Foi instanciado, foi jogado na memória e aqui no primeiro caso, ele simplesmente usou um objeto estático, um método estático e já mandou bala, tá? Você não teve que instanciar nada. Beleza, voltando na documentação aqui. Você consegue também trabalhar com JavaScript utilizando tipos primários, né? Aqui ele fala tipo nativos, mas é a mesma coisa, tipo nativos e tipos primários. O que isso significa? Isso significa que o JavaScript, ó, você pode colocar textos, você pode colocar inteiros, você pode colocar decimais, tudo mais. Só que assim, de novo, o JavaScript ele tem uma tipagem fraca. Isso significa que essa mesma variável txt aqui, ó, eu posso colocar um número nela, eu posso colocar um texto, eu posso colocar um número decimal, que ele vai pegar do mesmo jeito, ele vai ler aquela informação do mesmo jeito. Agora, se você pensar num C#, ele já é uma linguagem de programação fortemente tipada. Então, quando você vai criar a sua variável, você fala o tipo dela. Então, você fala assim, essa variável txt, ela é texto. E aí, se você tentar enfiar o número 5 aqui, ó, não vai funcionar. Então essa é a diferença de uma linguagem fortemente tipada para uma pouco tipada, tá? E o que ele fala aqui também é que você pode também, ó, pode criar, aqui em cima a gente só fez um texto simples, né? Ó, my long string, tá vendo? Aqui embaixo tem uma diferença, ó, você pode criar uma variável, mas também instanciando uma string, tá? Então dá para fazer isso também. E aqui logo abaixo é o que a gente falou de criar objetos customizados, né? Olha só essa implementação que bacana. Você pode criar aqui um objeto que chama book, né, livro, e dentro dele ele tem várias propriedades, ó. Então essas são as propriedades do seu objeto book aqui, né? Então, quando você quiser pegar essa informação ISBN, por exemplo, você teria que fazer book.isbn. Aí você pegaria aquela informação. Ou então, você poderia fazer também a criação de um método para pegar essa informação de ISBN, que é o que ele faz aqui embaixo, ó. Então, ó, qual é a diferença aqui, ó? A diferença é a seguinte, você tem um objeto que ele contém propriedades. As propriedades, você pode setar valor ou pegar valor dessa propriedade, certo? Só que aí você pode fazer, né, de uma forma implícita. Você faz book.isbn e aí você pega o valor que está aqui, que é esse monte de 5. Ou você pode criar funções para fazer isso. Então veja que aqui ele criou aqui um
uma property aqui, ó, que chama flip2, que na verdade dentro dela ela está chamando um método e está passando um parâmetro, e aí ele está mexendo numa propriedade que é do próprio objeto, que é de página. Então esse current page ele está aqui, ó. Por que ele fez isso? Porque aí você pode chamar aquele próprio objeto, book.flip2, e aí você passa um valor e ele muda uma propriedade de dentro do seu próprio objeto. Então tem duas formas de fazer. Ou se faz implícita, né? Você passa direto, book.currentPage, ou você faz através de um método, book.flip2, passa o número, por exemplo 5, aí ele vai vir aqui, ó, o this, ele vai this.currentPage, ou seja, this está no escopo do objeto. Então ele vai vir nesse current page aqui e vai setar o valor para o que você quiser. Então tem duas formas de fazer, implícita ou através de métodos, tá? Que é o que ele fala aqui, tá vendo? Book.flip2 e passa um valor, 15. Ou aqui embaixo ele vai dar um outro exemplo também, que você pode fazer direto, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer da mesma forma. Só que aqui ele usa um conceito de prototype, né? O que seria esse prototype aqui? Aqui ele já vai falar sobre como você pode mexer, como você pode trabalhar com esse tipo de objeto. Então, olha só. Você vai criar esse seu objeto book para você manipular ele, certo? Então, alguma hora você vai ter que passar valor, você vai ter que pegar valor. Então, existe uma forma muito bacana que você pode fazer através de um construtor. Né? O que seria o construtor? Quando você vai criar o objeto, quando você vai passar algum valor para ele, você já passaria as propriedades, os valores das propriedades já na própria criação dele. Então é por isso que durante a criação dele chama construtor, enquanto você está construindo ele, você já pode passar os valores, tá vendo? Então aqui você teria title, length, autor, tudo mais, que são propriedades que estão aqui dentro, ó. Então você já pode criar aquele cara e já pode passar os valores no construtor dele. Para isso, ó, você pode criar sem passar nada, que é o que ele está fazendo aqui, ou você já pode passar com o próprio construtor. Tá? E aqui é a mesma coisa, aqui você tem os métodos, né? Então você pode passar tudo de uma forma mais fácil. Né? E isso aqui, se você parar para pensar, ele está trabalhando com encapsulamento, né? Que é um dos pilares aí da programação orientada a objetos, ou seja, você não está expondo as propriedades do que você criou aqui, você está expondo métodos, né? E o que isso significa? Né? Isso significa o seguinte: você tem um objeto aqui chamado book, ele tem várias propriedades, né? ISBN, length, gênero, tal, né? Beleza, só que aí você imagina o seguinte: você não quer que a pessoa mude os valores desse objeto através das suas propriedades. Você vai lá, você cria um método e fala assim, atualizar valores, e aí você passa os valores. Internamente, ele não vai saber o que está acontecendo, porque o método é seu, então você como desenvolvedor, você fez da forma que você quis, e ninguém sabe internamente o que está acontecendo ali. Então isso daí é uma forma de você garantir que ninguém vai fazer besteira dentro das suas propriedades ali, né? Isso é um encapsulamento. Então você encapsulou tudo que tem ali e o mundo externo não sabe nem o que está acontecendo, tá? E aqui embaixo, ó, ele fez a mesma coisa. Ele usou aqui alguns tipos de construtores, né? Como first name, last name, gender, e passou essas informações aqui dentro de um protótipo, né? Aqui, na verdade, ó, a gente tinha uma propriedade chamada autor aqui em cima, né? Agora, olha a diferença. Aqui é uma propriedade única, né? Veja, então você vai lá, você seta o valor. Aqui embaixo, olha só que bacana, aqui embaixo ele criou um construtor e ele criou uma função, na verdade, né? Ele criou uma função chamada autor, e aí você pode passar uma função inteira para dentro daquela propriedade. Então aquela propriedade, ao invés de você setar um único string, você passa aqui um novo autor. Ó, então aqui a gente criou um array de books, né? Passou um novo livro, e aqui dentro, ao invés de passar uma propriedade, você pode passar um novo objeto de autor, utilizando esse conceito de prototype, tá vendo? Então, esse autor aqui, ele virou um protótipo com algumas informações, e ao invés desse autor ser apenas um campo naquele objeto, ele se tornou agora um protótipo que você pode passar ele inteiro dentro do seu objeto book, tá? E aqui ele dá algumas dicas, né? Que para o seu exame você pode passar assim essas informações, pode passar para o construtor. E aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre herança, tá, gente? Herança é um conceito também de programação
orientada a objetos, onde você tem aí a relação entre alguns objetos que você pode herdar informações dele. Então vamos pensar no outro paradigma. Vamos imaginar que você herde características dos seus pais, né? Então você tem o pai loiro, você tem a mãe ruiva, tá? Provavelmente você vai herdar alguma coisa deles. O que você vai herdar deles? Você vai herdar que você tem boca, você tem nariz, você tem orelha, você tem cabeça. Isso daí é uma coisa que todo ser humano tem, né? Então você herda essas características, você herda isso, né? No mundo de programação é a mesma coisa. Você consegue trabalhar com herança. Você consegue ter um objeto pai, vamos falar assim, e aí você herda dele algumas características, tá? Você tem diversos tipos de livros, né? Você tem livro de terror, você tem livro de suspense, você tem livro de diversas coisas. Só que o que esse livro tem em comum, tá? Ele tem páginas, ele tem index, ele tem um monte de coisa. Então o conceito de herança, a grosso modo, tá? Vou falar de uma forma muito grossa aqui mesmo, é isso, é você herdar características de alguma coisa que seja pai, vamos falar assim. Então você tem um objeto pai que chama livro, e aí você pode ter vários livros abaixo que herdam algumas características daquele livro. Então você não tem que ficar meio que repetindo o código, tá? Então você imagina que você vai criar aí dois objetos de livros, e os dois objetos de livro, os dois têm páginas. Pô, você poderia ter um pai ali em cima que chama livro, e ali embaixo você teria livro 1 e livro 2 herdando de livro, porque o livro tem página e tudo mais. E aí cada objeto pode trabalhar de uma forma diferente, que é o que ele fala aqui também, tá vendo? Ó? Ele vai mostrar aqui que você vai criar um novo objeto, só que aí você vai herdar características do protótipo do book, né? E o que esse protótipo já tem? O que ele já te oferece? Ele já te oferece, ó, nome, sobrenome, gender, etc. Então é basicamente isso. Para você não ficar criando vários objetos, repetindo toda vez as mesmas propriedades, você herda de um único objeto, tá? E o que mais aqui? Aqui é basicamente isso, tá? Vamos para as perguntas aqui agora. As perguntas aqui, ó, vamos lá. A primeira pergunta é: no JavaScript, qual dos abaixo não é um objeto nativo de JavaScript, né? Então essa aqui é bem fácil, né? Aí opção A, function, opção B, array, opção C, integer e opção D, person. Person, o que é person? A gente não sabe, né? No JavaScript você tem function, tem array e tem integer. Person, você não sabe o que é, então essa é a opção correta. Person aqui ele colocou só de besteira mesmo, né? Aí a opção 2 qual ou quais, né, dos códigos abaixo vão criar um custom book object. Então aqui é basicamente você entender um pouquinho da sintaxe, mas é a opção B. Por que é essa opção B? Porque veja, quando você vai criar esse objeto, você tem aqui as chaves abrindo e fechando, e aqui dentro você tem a propriedade e o valor. Aí, vírgula, propriedade, valor, vírgula, propriedade, valor, cada um com o seu tipo de dado, tá vendo? Diferentemente aqui, ó, esse cara aqui, o D, você tem aqui, ó, você está fazendo uma instância, só que você está fazendo instância com chave, não funciona. Então essa aqui já está errada. Essa C aqui também, você está usando os parênteses aqui que seriam para instanciar. E aqui você está usando parênteses, só que você não está dando a palavra new. Então isso aqui está errado. E o A aqui também, pelo amor de Deus, né? Isso aqui está totalmente errado só de olhar. Então a opção certa é a opção B. E a opção C aqui, né, a 3 na verdade, ele fala assim: a herança, você consegue herança com JavaScript através do uso de qual construtor, de qual construct, né? Aqui é a opção D, protótipos, né? Ele acabou de mostrar um belo exemplo aqui, que é através do protótipo, ó. Então, isso aqui já está fácil, né, de responder. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Beleza, galera, acho que é isso. Eu achei simples também, é algo que eu já trabalho. E é isso aí, até o próximo vídeo. Grande abraço e se inscreva no meu canal e curte o vídeo, hein? Um abração.